Olá, boa tarde a todas e todos. Nós vamos dar início ao nosso ciclo de debates, diálogos com o CONGEMAS, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Hoje o nosso tema, segurança de renda e o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Você que está assistindo pela primeira vez, né, é importante que você assista os demais vídeos, os debates que fazemos aqui semanalmente. O debate hoje, segurança de renda no Sistema Único de Assistência Social, financiamento dessa política, é fundamental, é um tema permanente do CONGEMAS, né? Quero lembrar você que nós já fizemos outros debates, né? Você que está acompanhando sabe disso, nós já trouxemos aqui pessoas muito importantes nessa discussão da Agenda Nacional em Defesa da Segurança de Renda e do SUAS, né? Discutimos aqui com a ministra Tereza Campelo, Luciana Jacu, discutimos aqui com a professora Aldaís Sposati, que é uma referência na assistência social, com o vereador Suplicy, ex-senador, né? Discutimos aqui com os deputados João Campos, com o deputado Paulo Teixeira, que fazem parte, lideram hoje a frente, em defesa da renda básica no Brasil, e hoje nós vamos debater, dar continuidade a esse debate, né? Já temos bastante acúmulo e vamos direto ao ponto, né? Hoje é fundamental discutir as questões centrais para avançarmos, né, diante do cenário bastante grave que estamos vivenciando na assistência social no Brasil, né? A situação é muito dramática e requer de nós maior, né, assertividade, maior incidência política, e por isso nós temos convidado pessoas significativas nessa agenda nacional em torno da renda, do debate sobre o Sistema Único de Assistência Social, a sua sustentabilidade, né? A pressão é fundamental nesse momento, né? A coalizão, as forças sociais são indispensáveis para, de fato, nós avançarmos. Nós temos, então, um acúmulo do debate, né? Um acúmulo suficiente, proposta para apresentar para o Brasil em relação à renda básica, visando especialmente o caminho do aprimoramento do Bolsa Família e da garantia de um sistema único de assistência social com suas bases estruturantes, em pleno funcionamento. Esse é um pouco o debate que nós vamos fazer aqui hoje. Eu vou apresentar para vocês, né, quem vai fazer parte do nosso debate. Andréia Lawande, que é presidente do Conselho do CONGEMAS, né, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Ela é secretária da Criança e de Assistência Social de São Luís, no Maranhão. A Andréia tem liderado esse processo de recuperação do orçamento para assistência social no Brasil, né? Nós temos perdido de forma significativa os recursos e ela tem, né, feito aí uma luta incansável em defesa do SUAS. Muito obrigada, Andréia, pela sua presença hoje mais uma vez aqui. Quero apresentar para vocês, para quem não conhece, o Danilo Cabral, né? O Danilo é deputado federal pelo estado de Pernambuco, preside a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, tem atuado em conjunto, né, com o Colegiado Nacional de Gestores Municipais, com o FONSEAS, que é o Fórum de Secretários de Estado, com a Frente em Defesa do SUAS, buscando sempre a recuperação e a destinação de orçamento, né, suficiente para garantir o pleno funcionamento da assistência social. Ele é propositor da PEC, que destina 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social, visando justamente a sustentabilidade do SUAS. Muito obrigada, deputado, pela sua presença hoje aqui, mais uma vez conosco. E o nosso terceiro aqui debatedor, expositor, que vai conosco fazer esse diálogo em 2 blocos, é o José Antônio Moroni. Moroni, que tem uma história de militância nos direitos das infâncias, integra o colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, né, da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, faz parte dessa coalizão de forças, de movimentos, de entidades que fizeram maior incidência na defesa da renda. Prazer estar com você aqui, Moroni, muito obrigada. E nós também estamos aqui hoje, né, vai dividir parte da fala, nossa querida secretária também, Edilene, que vai, nesse primeiro bloco, trazer a sua contribuição, já esteve aqui conosco também, debatendo a realidade, considerando o fator amazônico. Obrigada, secretária, por estar aqui conosco. Então, eu vou pedir que vocês, né, compartilhem as nossas redes, né, divulguem, chamem as pessoas para vir aqui fazer esse diálogo conosco nesse momento importante para debater, nesse primeiro bloco, a realidade de desproteção e do orçamento do Sistema Único de Assistência Social. Vou pedir para que a Andréia e a secretária Edilene, que é do município de
Inhamundá, no estado do Amazonas, né, apresentem esse panorama bastante difícil que nós estamos vivenciando na assistência social, né? Nós precisamos aqui utilizar esse espaço para denunciar, para debater com a sociedade, com o parlamento, né, o que está acontecendo no Sistema Único de Assistência Social, né? A situação tem se agravado muito e se configura como uma verdadeira violação dos direitos da população, principalmente a população mais vulnerável, né? Nós queremos que você, aqui, Andréia e secretária Edilene, apresentem para quem está nos assistindo, acompanhando, dialogando, qual é a situação hoje que as gestoras estão enfrentando, vivenciando esse desfinanciamento e as grandes fragilidades na integração federativa, numa coordenação nacional. Quais são os impactos desse momento tão difícil que estamos enfrentando no meio de uma pandemia para a população? Por favor, secretária Andréia. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito especial ao querido amigo Danilo Cabral, ao Moroni, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que nesse momento todos nós temos trabalhado assim exaustivamente, né? E parar para esse momento para discutir com o Brasil, contribuir com suas experiências, ela é fundamental. Então, muito obrigada, Moroni, pela disponibilidade. Seja bem-vindo à série de Diálogos do Congemas. E dizer assim, da nossa alegria, enquanto colegiado, do espaço que esse diálogo tomou hoje na agenda nacional desse país. Né? Nós marcamos um espaço para as terças-feiras, acabamos alterando um pouquinho para a quinta, muito por conta da agenda dos parlamentares, dos convidados, que nem sempre na terça é possível. E, para nossa alegria, quando dá 5 horas da tarde, um monte de gente que não conseguiu ver o card com a data está nos perguntando, não tem a live de hoje? Ela está no calendário, está no horário das pessoas, e a gente tem conseguido, né, nos reinventar, que é a palavra de ordem nesse momento. Não foi possível esse ano fazer os encontros regionais, nem o encontro nacional, mas temos, através deste espaço, alcançado milhões de brasileiros com a informação da real situação dos desmontes, ouvido, trazido, tanto que a renda foi uma pauta que ela veio muito, Moroni, da Danilo, ela veio a partir das demandas que nos foram trazidas do auxílio emergencial, que nos fez enxergar, né? Nós não, mas precisamente, nos fez o Brasil enxergar a importância do cadastro único, aquilo que nós sempre soubemos, o quanto é importante essa ferramenta, o quanto exigia um cofinanciamento adequado para que tivesse uma equipe, né, para poder aplicar, para poder ter, de fato, robustez e qualidade no preenchimento, e quanta importância do serviço, do cofinanciamento. E aí, eu partindo, vou me deter um pouco na renda, no próximo bloco eu posso falar mais especificamente, o Brasil ele vivencia uma situação que nós já sabíamos há muito tempo, foi chamado para socorrer o país na pandemia, os dois sistemas mais fragilizados nos últimos momentos, o SUAS e o SUS. Né? Se traz a saúde e a assistência para compartilhar de um momento extremamente delicado. E aí, no nosso caso, eu conversava numa reunião hoje no comitê, agora no meu município, no comitê financeiro, ainda lutando para poder tirar a parte da assistência lá da Lei Complementar 173, né? Paga a folha, digo, sobrou ainda, eu estou precisando, vamos embora. E nessa discussão eu explicava uma coisa muito clara. A saúde, quando foi se reorganizar para atender, né, no período da pandemia, a saúde ela suspendeu automaticamente tudo aquilo que ela considerava eletivo. Tudo que ela entendia que eram cirurgias que podiam aguardar e abrir os leitos para atenção do Covid. Foi medida necessária, foi possível, mas eu explicava para o comitê que nós, enquanto gestores da política pública de assistência social, não foi possível separar o que era eletivo do que não era eletivo. Porque a população, independente do serviço a qual ela adentrou essa política, ela se encontrava numa situação de vulnerabilidade muito maior do que aquela que ela iniciou. Porque se ela iniciou conosco, preenchendo no cadastro único, que ela tinha um emprego formal, ou melhor, informal, que ela trabalhava como autônoma, ela não conseguia mais desenvolver isso e garantir sua renda. A agudização da pobreza, ela toma uma forma tão forte, que a gente volta, mais do que nunca, a trazer o Brasil para o mapa da fome. E nesse país, em momento nenhum, se abre uma agenda para se discutir como se reconstruir no meio da pandemia, como se tirar os brasileiros da fome. Nós estamos preocupados
preocupados ainda neste país com o conceito de paternidade de uma campanha publicitária. Estamos preocupados nesse país, eu costumo dizer, ainda com a música de Caetano, nós estamos preocupados com quem se deita. Estão preocupados com falsos moralismos e preocupados em taxar o Brasil, dividir em duas fases, né? Já como dizia a querida Ariano Suassuna, quem foi à Disney, quem não foi à Disney, aqui se dividiu, quem é comunista e quem não é comunista. E desse lugar eu quero trazer uma fala muito forte, que eu ouvi a semana de um padre, ele dizia assim, que o maior comunista foi Jesus Cristo, porque ele trabalhou na partilha para atender quem mais precisa. E para atender quem mais precisa, eu venho partindo desse lugar. É esta política que tem segurado neste país os hipossuficientes, os mais vulneráveis. Somos nós, aliados com a política de segurança alimentar, que nesse momento de pandemia, fomos minimizando esse processo de fome. Mas como fazer isso num cenário, deputado Danilo, que aí eu quero pedir muito a sua ajuda, não estamos mais conseguindo ir presencialmente para o Congresso, fazer aquele corpo a corpo tão forte que a gente fazia, mas nós estamos numa realidade complexa. Nós voltamos a CITES, este espaço de diálogo, subir uma hashtag volta a CITES, mas voltou a CITES sem ter concretude, sem ter uma pauta de pactuação que, de fato, a gente pudesse dizer assim, aqui avançamos. Voltamos para cumprir tabela. A palavra talvez mais correta seja essa que eu vou dizer agora. E desculpem a expressão, com a secretária Mariana ontem, eu estou muito desmotivada em alguns momentos. Porque você avança nas reuniões, você conversa, você pensa que vai avançar em alguma coisa, e ainda sou obrigada a escutar e dizer que é um romantismo quando se fala de orçamento e quando se fala da revogação da portaria, né, que equaliza os recursos. Qual o cenário que a gente se encontra hoje, deputado Danilo, Moroni, e daqui a pouquinho eu vou passar a dividir a fala com a companheira, a querida Eudilene, para que ela possa ilustrar da forma que ela conversou com a gente na diretoria. Nós ficamos tão angustiados e dissemos que o Brasil precisava ouvir isso. Né? Ouvir como é que se está por dentro do processo. Porque é muito fácil dos nossos gabinetes falar ou dizer que a gente está buscando uma alternativa. O difícil é operacionalizar, como que abriu, a hora que a gente abriu a nossa live, primeira coisa que se pergunta nos municípios, e as parcelas atrasadas? Eu queria que vocês tocassem nesse assunto. É a partir daí que eu quero trazer. Trazer como uma denúncia que nós até hoje só recebemos um recurso extraordinário, primeiro o recurso carimbado, que ele entra, nesse variou o volume, né, para cada, aqueles 2,5 bi, que a própria CNM tinha solicitado que fosse até mais, fosse 4, ele não veio 4, só veio 2,5 bi. Esse 2,5 bi ele veio no primeiro momento carimbado, trazendo para EPI, alimentação e acolhimento. Discutimos muito isso, tudo voltado atrelado para o Covid. Quando você traz ainda para os próprios extraordinários e cair dentro dos blocos, ele traz lá dentro uma cláusula, dentro do artigo 2º, que diz assim, ele vem para preservação do funcionamento da rede. Ora, preservação de funcionamento de rede é recurso ordinário. Extraordinário é para ampliação do serviço, é para além daquilo que eu não tinha pensado. O momento que um recurso extraordinário entrou em nossas contas, já completaram, entraram em 6 parcelas, nós vamos entrar agora no 6º mês. Desde fevereiro não recebemos um recurso ordinário. Não tem mais nenhuma parcela. E recebemos o mês de janeiro 40% a menos, porque aquela nossa luta, deputado, que todo ano se repete, todo ano a gente com pírios na mão, brigando para ter o orçamento da assistência. Esta mesma política está num decreto presidencial como política essencial. Ora, dá-se a importância de uma política ao valor que tem orçamentariamente. Nós, dentro do processo, e que ainda eu não tive nem tempo de estudar os desmontes que estão acontecendo através do Ministério da Família, Mulher, Ministério Econômico completo, que cria programas que concorrem com os SUAS, que cria atenção a LPIs, que não são as LPIs da assistência, que cria um programa agora chamado Amigo da Família. É tanto amigo ali dentro que eu não sei mais nem dizer o que é. O amigo da família, que quando você vai ler a descrição, é o serviço ofertado no CRAS. É desmonte ou não é desmonte? É para esvaziar os SUAS? É para que a gente possa realmente morrer à míngua? Porque ninguém vem fechar a porta e dizer que estamos encerrando um sistema. Mas se não cofinancia, se não fortalece, se morre de inanição. Então, desse lugar,
eu queria muito solicitar e começar pedindo que a gente pudesse ter uma agenda, se possível, casada com o presidente do Congresso e com o presidente do Senado. Nós precisamos pautar numa esfera maior, porque hoje quem está fazendo a gestão em defesa da população é o parlamento. Quem garantiu um auxílio emergencial de R$ 600 foi o parlamento. A medida que o governo levou foi de 200. Então, assim, desse lugar, nós temos uma condição crítica. Eu não tenho feito outra coisa nos últimos dias, e olha que eu estou falando de uma metrópole. Pensar nos municípios pequenos que não tem FPM, já não tinha antes da pandemia, com a queda de arrecadação, isso despenca. Os municípios sem dinheiro, e nós precisamos manter os serviços abertos. Dentro de um ano de eleição, um ano que todo mundo sabe como são as forças políticas nos municípios, sabe como é complexo para quem está na gestão, onde eu tenho obrigação de fechar todos os serviços pagos. E aqueles que eu não deixar pago, deixar saldo em conta para o outro gestor, assim que chegar a poder pagar, para não responder por improbidade administrativa. Então, assim, trago na condição de servidora concursada do SUS o meu nome para ser gestora, assumindo todo o risco de responder por improbidade num sistema que não respeita os entes federados, um sistema que não cumpre o pacto federativo, que, para além do governo federal, a gente ainda tem a fragilidade dos estados que não cofinanciam. E quando a gente vai trazer para a esfera federal, nós estamos lutando, a fala é assim, tinha até uma reunião de um comitê, uma comissão que nós aceitamos participar de novo, que era para discutir as estratégias, na véspera da reunião, a reunião foi cancelada. Então, nós não sabemos, até falei com a secretária Mariana, já tentou falar comigo, a agenda foi incompatível, nós não estamos sabendo se tem alguma medida, se o governo entrou com algum PL para alterar o recurso, para garantir a recomposição. O que nós temos, deputado, até o presente data hoje, é a informação de só 1,3 bilhões para assistência. Ainda falta 40% em agosto para fechar o orçamento. Quiçá pensar na regularidade de pagamento. Então, como é que se vai garantir a quem mais precisa? Vai se garantir uma política pública, que a secretária Edilene vai trazer muito bem, que ela não consegue separar o que é eletivo do que não é eletivo, porque tudo para nós é urgente, tudo para nós é emergencial. Todo mundo que bate a porta de nosso serviço, ele demanda. Aí todo mundo fala que a nossa demanda ela virá pós-Covid. Que pós-Covid? A população está lutando para sobreviver dentro desse momento. Tanto que todo mundo põe sua máscara e vai para a rua tentar lutar pela sobrevivência. E falar disso à população mais pobre, que diz assim, mantém distanciamento social e ela precisa entrar dentro de um coletivo todos os dias para garantir a sobrevivência. Essa mesma mulher que precisa, toda a grande maioria, acessar os benefícios. Então, nós estamos nos reinventando dentro do nosso trabalho, garantindo as equipes funcionando, e eu quero registrar isso aqui. Mais uma vez, eu já ouvi essa fala em alguns lugares, já colocamos isso em reuniões da CIT, respeitem os municípios brasileiros. Nós estamos trabalhando muito. Nós não paramos em momento nenhum. Então, desse lugar, não admito dizer que se teve alguma falha do auxílio emergencial foi porque os municípios, os CRAs não estavam abertos. Não! É porque nunca operacionalizaram um sistema que fosse suficiente para abarcar. Porque quando pensaram, não reconhece a realidade brasileira, que pobre não tem celular, que baixa o aplicativo, que quando a pessoa chega no CRAS, ela não sabe, às vezes, se comunicar, ela joga todos os documentos na mão do cadastrador, do assistente social, para que ele decifre para ele, para que ele codifique o que ele tem de direito. Então, nessa porta de direito, eu queria passar para a secretária Edilene, relatar para nós um pouco de como é que o nosso povo, lá da região norte, uma das regiões mais sofridas, que mais tiveram mortes por vítima de Covid, que foi a primeira região do país a gente começar a ver, se sensibilizar. Nós estamos tão pertinho, infelizmente, de chegar a quase 100 mil mortes por Covid, e nós ainda estamos lutando ainda para tentar manter os serviços abertos. É uma congruência que a gente está lidando. Então, eu queria passar para a Edilene para complementar, e no próximo bloco a gente complementa com aquilo que for necessário também. Mana, desculpa que, como assistente social, eu falo demais, né? Estou me empolgando e acabo falando sozinha neste quadro, mas passar para a companheira Mana, aí de Manaus. Mana, teu fone está desligado, o microfone. Está desligado? Agora sim, mano, ok. Tá ligado, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Antônio. Boa tarde, Ju.
Andréia. Então, aqui na região norte, nós estamos em queda na questão do Covid, né? Mas nós passamos por muitas dificuldades. As nossas estradas são os rios, né? Como todos conhecem, e isso é oneroso para nós, principalmente do SUAS, para nós chegarmos às populações que mais precisam, né? Nós temos visto esse modelo da ajuda emergencial do governo federal, que foi um caos aqui no Amazonas. Nós não temos telefones nas comunidades rurais, as pessoas não disponibilizam nem de energia para estar carregando telefones celulares, quanto mais de internet. E foi uma correria, nós tivemos que, muitos gestores tiveram que comprar chip e cadastrar auxílio, e a gente não conseguiu chegar a 100%. Nós temos tido dificuldades imensas para chegar nas pessoas que precisam de auxílio, de ajudas eventuais. Essas pessoas, elas moram em comunidade distante, e nós tivemos que nos deslocar essas comunidades, enfrentar, arriscar a vida para poder levar ajuda, senão as pessoas iam estar morrendo de fome, né? Então, a nossa logística é muito difícil, a nossa busca ativa é de porto em porto, nós temos uma distância muito grande de uma residência para outra. Isso tem dificultado muito. Nós não temos aeronave suficiente para fazer remoção de pessoas que estejam contaminadas e que estejam em situação emergencial, né, de Covid. Essas pessoas acabam morrendo nas próprias comunidades. A maioria das vezes não tem nem caixão para ser sepultadas, né? E na maioria das vezes é o agente de saúde que tem que atestar essa morte, porque nós não temos médico nas comunidades rurais, principalmente nas comunidades que ficam na região do Rio Negro, que fica muito distante aqui do Amazonas, região do Juruá. E a gente tem o gestor da assistência social que tem passado por esse momento mais difícil, porque é lá no município, é aqui no município que a fome não espera, é aqui no município que as pessoas não têm nem sequer um paracetamol para passar a febre, é aqui no município que as pessoas não têm como comprar, né, uma alimentação, um medicamento. Então, a gente precisa, quanto mais, um atendimento, porque o SUAS não tem pernas, nem o SUS para chegar em todas as comunidades. Imagina com esse desfinanciamento que a gente está passando. Nós recebemos recurso extraordinário, que não deu para fazer nada extraordinário, porque tivemos que cobrir o extraordinário, né? A nossa situação dos municípios de pequeno porte 1 e 2, principalmente, que recebem um recurso muito pequeno do governo federal, e o nosso cofinanciamento estadual não corresponde nem 10% do cofinanciamento federal, nós temos tido essa dificuldade da manutenção desses serviços abertos, no pagamento de profissional, nós não estamos dando conta de fazer atendimento da demanda, as pessoas se deslocam das comunidades para as agências da Caixa Econômica em canoas muito pequenas, as famílias inteiras vão, porque eles não vão deixar essas crianças, os idosos sozinhos em áreas muito isoladas, e isso veio aumentando quanto nas comunidades, porque as pessoas acabam ficando na cidade e acabam ficando acampados na frente da cidade, não tem onde ficar, e agora nós estamos passando por um outro momento onde o governo do estado ele está desarticulando os acolhimentos emergenciais da capital, que foi colocado para pessoas em situação de rua, e não se tem onde reacolher essas pessoas, não se tem onde fazer. É difícil você colocar de volta nas ruas, nós não podemos aceitar isso, nós provocamos agora uma CIB em parceria com o Conselho Estadual para a gente estar discutindo o que eles estão chamando de plano de desacolhimento, né? Então, isso na capital, imagina nos municípios onde as pessoas não têm acesso aos serviços essenciais, que não temos UTI nos municípios, e com isso a gente perdeu pessoas que nem foram somadas a esses 100 mil
que a gente vê aí nas estatísticas, né? Então, cada dia está mais difícil trabalhar o SUAS. Aqui onde a vida acontece, no município, na comunidade rural, na comunidade ribeirinha, na comunidade indígena, por conta dessa falta de recurso, que quando tínhamos e estava tudo normal já era difícil, e agora, sem esse cofinanciamento, e nós temos passado por difíceis momentos, como eu já falei aqui, já presenciei pessoas sendo sepultadas enroladas em redes, e a gente nem saber ao certo do que essa pessoa morreu, estava com sintomas de Covid, mas a gente não teve como fazer um teste, a gente não teve como ter a certeza se essa pessoa realmente estava com Covid e se contaminou outros. Então, essa é a realidade, uma parte apenas da realidade do Amazonas, e nós estamos aqui para dizer que o cofinanciamento ordinário está fazendo muita falta e tem dificultado muito o acesso das populações mais pobres aos serviços essenciais da assistência social. Obrigada. E só para finalizar, alguém me ajudou aqui, lembrando uma coisa super importante que eu não posso esquecer. Dentro desses cofinanciamentos, deputado, nós temos um cofinanciamento que antecede a pandemia, que já está suspenso há muito tempo, que é o cofinanciamento para o PET, Petição de Erradicação de Trabalho Infantil. A companheira colocou aqui 2017. Eu acho que eu não recebo nem desde 2016 até, né? Então, nós temos há muito tempo o desfinanciamento uma ação importantíssima que o Brasil é signatário em vários compromissos internacionais para erradicar o trabalho infantil no Brasil, assim como um recurso chamado IGD-SUAS, Índice de Gestão do SUAS, é um recurso flexível que permite potencializar a gestão. Computador, carro, melhorar o espaço de funcionamento das unidades. Esse também ninguém nunca mais viu, porque no momento que começam os atrasos, o que foi feita a opção? Pagar os serviços, os índices, com exceção do Bolsa Família, eles foram suspensos. Então, nós temos um cofinanciamento suspenso, nós temos cada município respondendo por TAC para retirar trabalho infantil das suas regiões, todo mundo sendo judicializado por diferentes frentes. Recentemente, eu recebi a promotora dizer assim, olha, não basta você montar um abrigo, você tem que ter todas as qualidades para o funcionamento do abrigo. Eu dizia, será que ela sabe quanto é que eu recebo por mês quando eu recebo? Eu estou falando ainda de R$10.000 quando passo por uma residência inclusiva. Eu estou falando de um cofinanciamento que ele já não dá mais conta há muito tempo de atender as demandas e que nem esse mais a gente tem. Então, assim, desse cenário que a gente traz, a gente quer reiterar a necessidade. Se a reunião é virtual, se for presencial, não tem problema. A gente precisa puxar uma agenda com o parlamento para que a gente possa pautar. Nós pedimos uma agenda com o Onix antes dele ter Covid. Acho que já teve Covid, deve estar curado, mas ninguém conseguiu retornar para a gente nada. Então, assim, desde as maternas se acompanha que o ministro não recebe o colegiado. Né? Então, assim, é muito complicado. Nesse momento, o que a gente sempre colocou? Nós queremos saber que frentes vocês estão fazendo para que a gente possa somar essas forças junto ao parlamento. Mas, assim, é muito complicado, porque ninguém consegue lidar com o contraditório, ou enxergar que o colegiado é suprapartidário. Então, dentro desse lugar, na condição de presidente desse colegiado, em nome de todos os municípios brasileiros, eu peço a sua intervenção para que a gente possa ter uma agenda com Maia, com Alcolumbre, para que se possa pautar nessa casa, verdadeiramente, o desmonte que o SUS no Brasil está sofrendo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, secretária Andréa, que também é presidenta do Congemas, que é hoje, né, o maior, digamos assim, uma das forças, né, para a resistência do Sistema Único de Assistência Social, diante da emenda constitucional que congela o orçamento. A secretária Edilene traz a realidade concreta, vivenciada nas cidades brasileiras, sobretudo, né, em territórios que também sofrem outras discriminações e ações, omissões por parte do Estado, e esse é o retrato Moroni e deputado. É um retrato dramático que, do ponto de vista dos direitos humanos, tem flagrante ação genocida ou políticas de morte. É necropolítica. Fazer a população ficar na fila, sem informação, aguardando para ter acesso a uma renda, sendo ela, né, sujeito de direito, que
e tendo o SUAS mecanismos para viabilizar esse acesso, dando as costas, né, para as demandas e as necessidades da população e congelando, mais que congelando os recursos, deputado, foi retirado 63% do orçamento ordinário da assistência com a vigência aí da emenda constitucional. Nós estamos perdendo de 30% a 70%. Tem secretários contribuindo aqui, colaborando com a nossa discussão, falando de que, Foz do Iguaçu, por exemplo, o secretário Elias, dizendo que o cofinanciamento federal na sua cidade corresponde a 7%. Ele teve uma perda no piso de proteção básica que foi mais de 40%, chegou a 70%. Então, não dá mais para suportar esse cenário. E é um pouco sobre isso agora que nós queremos ouvir o deputado. Sabemos de todo o seu esforço, sua militância, seu trabalho no âmbito da Câmara Federal. O senhor sabe que nós temos apontado de forma permanente a necessidade de fortalecer o SUAS, tem contribuído nessa agenda, né? Garantir o seu pleno funcionamento é o que os gestores, trabalhadores do SUAS, usuários, movimentos sociais, organizações têm defendido, né? E o que nós, hoje aqui, queremos debater é como que está essa integração entre a Frente em Defesa do SUAS e a Frente em Defesa da Renda, né? São deputados que estão militando aí nesses dois espaços. Tivemos um bom debate na semana passada sobre esse caminho de fortalecer o Bolsa Família, né? Tendo em vista aí o caráter não contributivo da renda no Brasil, né? E os dispositivos que já construímos de forma republicana. E, sobretudo, o fato, deputado, de ter amparo na LOAS. A LOAS prevê, né, essa proteção não contributiva, a Lei Orgânica da Assistência Social, né, os benefícios não contributivos e os serviços que estão integrados, né, eles compõem a função programática assistência social, eles compõem essa política, que é uma política, né, que é constitucionalizada como um direito. Então, nós queremos ouvir do deputado como é que está esse debate no âmbito da Câmara, né, e essa integração entre as frentes. Por favor, deputado. Bom, primeiro, mais uma vez, boa noite, né? Quase boa noite já para todo mundo aí, para quem chegou agora também, está nos acompanhando. Eu sei que muita gente está nos acompanhando, já vi muitos companheiros de Pernambuco, inclusive, já manifestar-se aqui também. Mando um abraço no nome dos companheiros de Pernambuco a todos que estão nos assistindo. Cumprimentar mais uma vez a Andréa, Edilene, Mary e Moroni. Semana eu participei de um debate sobre a educação, de um documento que o nosso partido está lançando, uma discussão sobre o que a gente está chamando de autorreforma. O PSB está atualizando seu programa em função de todo esse contexto que nós estamos vivendo no mundo. E me deram a pauta da educação para falar lá. Isso foi ontem à noite. Eu me lembrei de uma frase que Darcy Ribeiro dizia sobre a questão da educação. Darcy, que era um apaixonado pela pauta da educação, e ele dizia que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Essa frase, eu digo isso porque eu acho que ela se adequa àquilo que a gente está vivendo, inclusive dentro do próprio SUAS, e eu diria de forma mais ampla ainda em torno do debate do Estado brasileiro. Porque a crise que nós estamos vivendo do Estado brasileiro não é uma crise, é um projeto político de desmonte do Estado brasileiro que tem trazido esse conjunto de consequências, né, que nós estamos vivendo em todas as políticas públicas. Eu acho que a gente já tinha, e aqui a gente então vai relembrar, eu queria aqui focar a nossa conversa olhando para frente, para que a gente, de fato, tente trazer encaminhamentos mais objetivos que façam a nossa luta avançar, né? Mas o fato é que tinha um projeto que a gente já vinha discutindo lá de trás em torno desse desmonte, a frente surgiu em nome disso também, enfim, um conjunto de passos que foram dados, sobretudo de 2017 para cá. E o fato novo é que a pandemia ela expôs, jogou uma lupa maior ainda, como disse André aí, eu digo na baixa imunidade do Estado brasileiro, para usar uma expressão, né, que a gente está falando de uma pandemia. O Covid chegou no Brasil com a imunidade brasileira do seu Estado já embaixo, porque já havia um processo de desmonte dele. E você dá uma resposta nesse momento em que o mundo aponta que a necessidade é de você fortalecer o papel do Estado. Essa contradição que a gente tem vivenciado hoje é que é essa convicção do fortalecimento do Estado com uma pauta que insiste o governo de avançar numa agenda ultraliberal. É isso. Essa é a grande contradição. Quando a gente fala do que a gente está vivendo em torno do SUAS, da questão orçamentária e do que a gente vê pela frente, é essa narrativa que nós vamos discutir e disputar.
É esse, objetivamente, o desafio que a gente tem pela frente, sabendo que a gente tem, do outro lado, um interlocutor que não quer conversar com a gente. Isso é o fato. Tem que colocar essas variáveis para que a gente, em cima das variáveis, a gente defina qual é a estratégia que a gente vai adotar desse momento. E aí, essa estratégia, Mary, é importante isso, ela envolve a integração de todos os atores sociais e todos os espaços institucionais que ajudem a gente a avançar nessa pauta. E quando eu digo todo, é porque a gente sabe, eu reforço, e eu acho que é essa convicção que todo mundo está tendo hoje, né, que o Congresso Nacional assumiu um protagonismo nesse momento que a gente está vivenciando da pandemia. Como a gente tem, infelizmente, um governo que, ao invés de estar liderando o processo, né, tem procurado, como disse a Andrea, jogar e aprofundar uma divisão na sociedade brasileira, então o Congresso terminou que, de alguma forma, assumiu, com todas as suas contradições, com todas as suas diferenças que nós temos dentro daquela casa, um ambiente para que a gente pudesse apontar algumas alternativas. E é isso, né, que resta a gente nesse momento. Considerando que a gente não tem interlocução com o Executivo Federal, que deveria coordenar isso, a gente tem que, de fato, eu acho, reforçar esse debate sobre o Congresso Nacional. Essa é uma questão central. Tá? E aí a gente precisa ver como a gente conduzir isso, que é isso que a gente está discutindo agora. Eu vou tomar um exemplo aqui, me permita aqui, usando ainda a pauta da educação como uma analogia para o desafio que a gente está colocando aqui agora. Vocês viram que há pouco mais de 15, 20 dias, a gente viu aprovado no Congresso Nacional o Fundeb. O Fundeb, guardado a devida proporção, a mesma importância do SUAS para a assistência social, quase que o Fundeb representa para a educação, porque a gente está falando de 40 milhões de jovens que estão na educação básica do Brasil, que representa, de cada R$100 que estava lá, 63 vinha do Fundeb. O que é que a gente viu no debate do Fundeb? E eu vou chegar no SUAS logo em seguida, tá? O que é que a gente viu no debate do Fundeb? A gente viu que o governo trabalhou contra o Fundeb, tá? A gente viu que o governo, em nenhum momento, estabeleceu interlocução com a gente. Eu era vice-presidente da comissão do Fundeb, fui presidente da comissão da educação. Em 1 ano e meio de governo, Andrea falou aí de Osmar, falou aí do próprio Onyx. Guardada a correlação, em 1 ano e meio de governo, nós não tivemos uma conversa institucional com o senhor ministro da Educação, os 3 que passaram nesse período, para discutir o principal instrumento de financiamento da educação. E o governo trabalhava contra o Fundeb. Nós chegamos a avançar. Onde é que a gente avançou? Primeiro, a mobilização da sociedade. Eu vou falar nesse assunto, né? Porque a mobilização da sociedade fez o Congresso pautar o Fundeb, fez o presidente Rodrigo colocar o assunto em discussão. E depois foi a mobilização da sociedade que segurou o que o governo queria fazer, que era desmontar um relatório que já estava lá aprovado, pelo menos internamente, pelos membros da comissão e por maioria daqueles que iam com a educação. Então, foi a força da mobilização que fez o Fundeb ser aprovado. A pressão sobre o Congresso e a força da mobilização externa, né, sobretudo os que militam no ambiente da educação, que fez o Fundeb ser aprovado. Então, estou trazendo essa discussão porque eu acho que a gente vai ter que fazer uma discussão aí. Tem duas coisas ou 3 que a gente precisa discutir nesse momento. A primeira, eu acho que precisamos intensificar essa integração interna, nossa e externa. Tá? Eu acho que a gente tem como sugestão já de encaminhamento de algumas coisas, e você perguntou, Mério, como é que está a articulação? Nós temos uma excelente articulação e diálogo com a frente que está discutindo a renda básica. O companheiro, que inclusive preside a frente, é um companheiro aqui de Pernambuco, né? Enfim, nosso irmão, companheiro do PSB, filho do nosso saudoso governador Eduardo Campos, um filho, quase que um filho meu, uma relação que eu tenho com ele, e tanta fraternidade que eu tenho com ele. E os valores que ele carrega são os valores que nós carregamos também, né? Do ponto de vista da importância, sobretudo nesse momento, dos instrumentos de proteção social, que é isso que nós também, ele preside uma frente de renda básica, nós presidimos e coordenamos uma frente do SUAS, e as duas se interagem, tem o mesmo enfim, objetivo no final, que é a proteção social. Eu acho que, para esse momento, eu acho que a gente precisa, de fato, talvez seja organizar uma atividade mais ampla com o conjunto daqueles que dialogam com a proteção social dentro do Congresso Nacional. É uma sugestão que eu estou querendo dar aqui para a gente levar essa pauta de forma mais organizada, e a gente vai ter momentos para discutir isso em pautas que estão na ordem do dia na casa, né, para que a gente leve a questão da sustentabilidade do SUAS para dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, organizar uma conversa entre nós, com a nossa base, com aqueles que têm essa mesma compreensão,
para, a partir disso, a gente demandar uma agenda institucional com um conjunto, não é só a frente do SUAS, é a frente da renda básica, é a frente da Seguridade Social, é quem está nesse pacote, e eu até pedi a Leandro, nosso companheiro que está nos assistindo aqui também, né, que já levantasse isso, né, para que a gente pudesse, André, articular isso, fazer uma reunião ampla, virtual, né, para que a gente coloque essa situação do que é, porque as pessoas estão muito com um olhar, que é muito importante, em torno da questão da renda básica, entrando na indagação que Mério falou aqui. Eu não sei quanto é que está nosso tempo aqui, que eu estou falando também aqui, não sei como é que está, mas eu acho que é a questão objetiva que a gente está querendo dar aqui. Porque a gente está com esse debate da renda básica que está aí na ordem do dia, que está em dois... Renda não, na proteção, né? Tem dois tempos desse debate. Um diz respeito ao auxílio emergencial, né, que tem uma discussão aí que vai ter que ocorrer aí nos próximos dias em torno da prorrogação disso. O governo insinua, não tem nada oficial, né, que vai prorrogar, fala em 200, diz que vai até o final do ano, diz que não tem dinheiro, tal, enfim. Esse é um assunto que vai entrar obrigatoriamente agora. E ele pode ser já a oportunidade da gente, se a gente organizar o nosso debate, em torno aí de 30 dias, eu acho que esse assunto vai rodar lá na Câmara, 40 dias, a gente pode tentar incluir o debate do SUAS nessa pauta também. Para isso, a gente precisa arrumar, como se diz aqui, a gente precisa ensaiar nosso maracatu, para ele sair bonito, para chegar lá e chegar forte. Então, a gente teria um prazo aí para a gente tentar articular politicamente isso. E depois discutir, que é um segundo momento, a gente precisa discutir, qual é o nosso conceito sobre isso. Tá? Porque o conceito do governo é diferente do nosso, claramente é diferente do nosso. O governo tem uma visão, primeiro, conceitual mesmo, falando, né, que é uma visão atrasada, é uma visão pré-constituinte, é uma visão pré-88. Quando a gente vê os sinais que o governo está dando em torno do conceito de renda básica, né, quando ele busca envelopar esse conceito que é o Bolsa Família, dando um novo formato, quando ele age no paralelo, como a gente vê, desmontando os instrumentos que sustentam uma política de Estado, como a gente vê desmontando os instrumentos de controle social, de participação social, como a gente viu com o CNAS, com a portaria que ele publicou. Ou seja, o governo quer, na prática, se apropriar politicamente desse instrumento. E isso não pode ser objeto de apropriação política de nenhum governo. É um objeto de apropriação política da sociedade. Política de Estado é apropriação política da sociedade e não de governo. Então, conceitualmente, nós vamos fazer esse debate com o governo, porque o que ele quer na prática é isso. E aí, usa, inclusive, isso, entrando na questão fiscal, que é uma questão muito importante, tanto para o momento do auxílio emergencial, como para a questão do renda básica permanente, né, que ele quer chamar de Renda Brasil lá na frente. Mas tem uma discussão que vai ter um outro momento que talvez seja muito importante a gente também fechar esse nosso entendimento político. Eu estou botando aqui duas oportunidades que a gente pode ter para avançar nessa pauta do SUAS do ponto de vista da gestão. Uma é no debate do auxílio emergencial, que vai ter em algum momento, e o outro é na pauta da reforma tributária, que esta é uma pauta muito importante que já foi deflagrada, né? Ninguém sabe também aí, o governo tem feito uma pauta de reforma tributária completamente equivocada no nosso sentido, na forma, porque ele está fatiando a reforma, e no conteúdo, porque ele não está atingindo, mais uma vez, o centro, que é a questão de uma reforma que seja progressiva, que quebre esse caráter regressivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse assunto já está também dentro do SUAS, minha gente. Quando o governo está insinuando trocar o Renda Brasil pela aprovação da CPMF nova. É esse o debate que já está posto lá. É esse o debate. A gente tem outros caminhos. Hoje mesmo foi lançado um programa, né, enfim, pelas entidades da associação ligada aos auditores fiscais, à Receita Federal, enfim, uma proposta de taxação que a gente chama dos super ricos, né, que é um caminho totalmente viável, que vai buscar o dinheiro que a gente precisa, mas o governo quer optar mais uma vez de jogar essa conta para a base. Veja, falei demais, mas para sintetizar aqui nesse primeiro momento, eu acho que a gente precisa, eu digo a gente, todos nós aqui, a gente faz aqui, enfim, se incorpora como a tarefa que a gente precisa fazer, né, lá dentro do Congresso Nacional, mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, deflagrar um conjunto de diálogos com essas frentes, é nossa tarefa que todos nós vamos fazer, para mobilizar a pauta na casa. A segunda é as instâncias políticas que também não estão no Congresso Nacional. Fundamental isso, porque o Fundeb também andou, porque teve pressão de governadores, pressão de prefeitos. Essas coisas andam porque também tem atores políticos que estão fora do Congresso
que joga a pressão sobre suas bancadas e sobre o presidente da Câmara, sobre o presidente do Senado, né? Ou seja, a gente já falou esse assunto outras vezes e eu acho que houve até uma mudança de conduta por parte, por exemplo, da CNM, que começou a botar a questão do SUAS na pauta. A gente fez muitas críticas, vocês acompanharam que muitas vezes a gente falou que os prefeitos disseram isso aqui para o presidente da Associação Municipalista. Eu disse, minha gente, não falar do SUAS, não, porque daqui a pouco essas coisas vão fechar e a conta vai ficar para vocês, quando fechar um CRAS, um CREAS, né, quando bater na sua porta da sua casa agora para pedir uma esmola, em vez de estar dando uma política de Estado lá na frente. Mas eu acho que houve já uma mudança de conduta por parte da CNM, das entidades dos prefeitos. Então, esses atores políticos, eles são muito importantes, né, para que faça esse movimento também. E eu acho que a gente tem que pensar em alguma coisa que toque fogo mais na base, na sociedade, como o Fundeb tocou. Porque o Fundeb houve uma grande mobilização, rede social, não sei se a gente reativar um dia nacional de mobilização, alguma atividade dessa assim, entendeu, André? Que jogue a pauta na conta, que a população entenda o problema. Porque, infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade, essa invisibilidade, né, que é o sistema de proteção social que o SUAS representa, né? Essas coisas só tornam visível quando passa a incomodar o andar de cima. Enquanto não está incomodando o andar de cima não se preocupa com nada. A verdade é essa. Então, a gente precisa, nesse momento, trazer o que foi a Liga da Educação para enfrentar o governo. A gente precisa trazer essa mesma Liga da Assistência Social para também a sociedade, as forças políticas e jogar isso dentro do Congresso Nacional. Eu acho que, assim, para começo de conversa, eu acho que é isso que a gente teria que fazer. Não há nenhuma dificuldade, pelo contrário, eu acho que a gente tem muito o que construir do ponto de vista dessa sinergia. Eu acho que essa coisa atrapalha, de uma forma muito franca, sincera. A gente sabe que esse sistema virtual, né, é uma coisa que a gente muitas vezes não consegue juntar, articular, tal, ter aquela conversa, aquela pressão que a gente dava lá dentro da Câmara, nas comissões, andando ali. Aquilo tinha um efeito, você fazia aquele ato, vocês faziam, dão um toque, né? Na mesma hora, encostavam um deputado lá. Eita, fulano da minha cidade ligou para mim para eu vir para cá. A gente tem que reativar esses mecanismos. Todo mundo lá na ponta tem que bater. Eu insisto nisso. Agora, vamos fazer isso de forma organizada, vamos pensar. Eu acho que a gente tem um desafio entre nós aqui. Eu queria me colocar à disposição disso, para a gente sentar e estrategicamente pensar algumas iniciativas, tá? Para a gente juntar todo mundo e levar esse assunto para a sociedade. É isso que eu queria deixar aqui, ratificar 100% a nossa disposição para fazer qualquer tarefa que seja necessário em defesa dos SUAS. Muito bom. Eu acho que esse é o objetivo do nosso encontro de hoje mesmo, né? Nós estamos terminando o nosso bloco, vamos ouvir agora o Moroni. No nosso último encontro ficou bastante consensuada a compreensão de que precisamos aprimorar o Bolsa Família e alertar a sociedade sobre os projetos que estão em disputa, né? E isso vai exigir de nós e oferecer a Renda Brasil como uma alternativa, tirando direitos contributivos, né, e não avançando em reformas que dão sustentabilidade para esses direitos, para esses sistemas, não é o que queremos. Então, nós já temos um consenso construído. Temos muita força. Os movimentos sociais, agora nós vamos ouvir o Moroni, estão na agenda do SUAS também, estão na agenda da renda, né? E temos profissionais no Brasil inteiro. Temos entidades organizativas envolvidas, então nós temos, de fato, agora, né, mais do que nunca, mostrar a nossa capacidade política de fazer essa incidência forte. E é isso que nós queremos ouvir agora, nesse bloco, né, encerrando esse bloco com a participação do Moroni. Nós sabemos que a lei da renda básica emergencial, ela foi aprovada no Congresso depois de muita pressão, né, em março, após uma grande mobilização da sociedade civil, e o INESC e outras entidades estavam, né, nessa coalizão de forças sociais. Nós queremos te ouvir, Moroni, porque é a fala dos sujeitos coletivos, é a fala dos movimentos sociais que protagonizam um projeto popular. Como é que foi esse processo de conquista, né, e quais são os riscos a partir desse cenário que nós estamos aqui discutindo? Por favor, Moroni. Bom, obrigado, Jucimé, obrigado pelo convite. Primeiramente, sim, total solidariedade e parabéns pelo trabalho que as gestoras municipais de assistência fazem nesse país, né? E ouvindo a Andréia falando e tal, bem, passa filmes e mais filmes na nossa cabeça, né? Eu não sou propriamente um militante da área da assistência social, mas eu acabo sempre me envolvendo. Na década de 90, eu era do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua,
estava em Brasília, acompanhei muito o processo de construção da LOAS, depois fui conselheiro no primeiro CNES, secretário executivo no CNES um período, e quando o secretário executivo do CNES era eleito pelo próprio conselho e tal, né? E me passou esse filme, assim, né, dessa luta toda dos anos 90, de regulamentação da Constituição, aquele processo, apesar de um processo também limitado, que foi a nossa Constituinte, né, que não foi livre e soberana, como a gente queria, mas tivemos grandes conquistas, né, e agora, ouvindo vocês, assim, ao mesmo tempo que me dá uma profunda angústia de ouvir essas falas e perceber cada vez mais os tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas também eu acho que a gente também deve olhar o quanto nós conseguimos construir nesse período, né? Um período de 30 anos, o que nós conseguimos construir em diversas políticas, entre elas da assistência social nesse período. Não foi pouco, não foi pouco. Então, acho que a gente nós não podemos perder a perspectiva, apesar das dificuldades que nós temos, tempos difíceis, horríveis que nós estamos passando, não só em função da pandemia, mas acentuado pela pandemia, as conquistas que nós tivemos nesse período e o que foi a nossa capacidade de construir sistemas universais de políticas públicas, né? Então, acho que tem que ter também esse olhar, né? Porque senão a gente também só vê as dificuldades que nós estamos passando, mas também a gente não pode perder essa perspectiva da utopia, né? Do sonho, da utopia e tal, que é o que nos move, né? Bom, como a Jucimere falou, eu sou do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é uma organização aqui de Brasília, que tem 41 anos, foi fundada por uma exilada, a Bizé, que volta do exílio antes da anistia, fica mais de um ano escondida num colégio de freira em Goiânia. O Fleury descobre, tenta prendê-la e ela foge para Brasília e se esconde dentro de um hospital que era do primo dela, né? E dentro desse processo, ela se articula com o que era chamado na época os deputados de esquerda do MDB, né? Para ajudar na construção da lei da anistia e tal, né? Ela é anistiada num dia e no outro dia ela cria o INESC. Então, a INESC é uma organização que trabalha com a dimensão democrática, com a questão da democracia, né? Tem todo uma metodologia de avaliação do orçamento público, tem bastante incidência no debate sobre justiça fiscal, reforma tributária e tal, né? Então, a gente circula entre o que a gente fala, a institucionalidade e os movimentos e a sociedade civil, né? E o INESC foi uma das 5 organizações que chamaram a campanha A Renda Básica que Queremos. É a INESC, a Coalizão Negra por Direitos, o Instituto Etos, o Nossas, que é uma organização do Rio, que trabalha com direito à cidade, e a Rede Brasileira de Renda Básica. E foi uma coisa muito rápida, foi muito, na rapidez muito mesmo, e é fruto do profundo desconforto que estava ocasionando na sociedade como um todo e nessas organizações, que era aquele dilema absurdo, eu nem chamo de dilema, é uma coisa, algo assim, de uma perversidade, de uma maldade, aquilo que estava sendo colocado, que diante da pandemia a gente tinha que escolher salvar a economia ou salvar as pessoas, né? Uma sociedade que aceita que se coloque isso na mesa, por si só é uma sociedade muito doentia, né? Tu pensar que tu pode colocar na mesma balança, no mesmo nível, vida de pessoas e a chamada economia, não dá para aceitar isso, é sinal que a gente é uma sociedade
doente, nós precisamos tratar também dessa sociedade, né? O quanto isso impacta, né? Isso criou muito desconforto na gente. A gente tem que fazer alguma coisa, não é possível, além de ter juntado também sentimentos, no sentido assim, eu estou podendo me cuidar, estou podendo ficar em casa, trabalhando de casa e tal, e quem não pode vai para a rua, de certa forma, sustentar o meu conforto de poder ficar em casa, vai para a rua para ser contaminado e morrer, é isso que a gente quer? Então, foi isso primeiro, assim, um profundo, mais do que desconforto, assim, foi um negócio assim, de, olha, alguma coisa nós temos que fazer. E a gente foi se juntando, em 2 dias nós colocamos de pé a campanha A Renda Básica que Queremos, né? E nós estruturamos a campanha em cima de 4 grandes pilares, né? Assim, em termos de estratégia. Eu vou falar mais em termos de estratégia, não em termos de conteúdo nesse momento, né? Em termos de estratégia, né? Uma das estratégias era no sentido, a gente queria trabalhar na sociedade aquele sentimento que estava colocado naquele momento, hoje acho que é um pouco diferente, mas naquele momento, que a pandemia poderia nos trazer novos modos de vida, novas relações, novos valores, que todo mundo estava no mesmo barco, logo a gente percebeu já que não é todo mundo que está no mesmo barco, né? Mas a gente queria trabalhar com isso, né? Para isso a gente tinha que ter uma estratégia muito pesada de comunicação, que a gente conseguisse falar, que a gente diz, além da nossa bolha, além de nós, né? Então, uma estratégia foi essa, daí a gente partiu para quem hoje consegue se comunicar com grandes parcelas da população, do qual o nosso discurso tem muita dificuldade de chegar, e o discurso da grande mídia também tem, né? Que são os chamados influenciadores digitais. Nós ficamos uma semana dialogando com vários, daí Felipe Neto entrou, falou, Gregório falou, colocou, aquele casal do canal Coisas de Nerd, também vários outros. Com isso a gente conseguiu furar a bolha, né? Nem sempre, aí é importante dizer, nem sempre com os mesmos termos que a gente quer, nem sempre com os mesmos argumentos, mas conseguimos isso. Então, esse foi um pilar que era ir além de nós, né? Outro é assim, a gente tem que ter uma densidade na sociedade. Isso significava que fosse uma campanha que não poderia ser só dessas 5 organizações, mas um conjunto bastante amplo que representa esse campo da sociedade civil brasileira. Então, hoje nós temos mais de 270 organizações e movimentos na campanha, que vai desde centrais sindicais, dos grandes movimentos de massa, como MST, MTST, Conan, etc., né? Vários sindicatos e também muitas organizações, coletivos locais que atuam num determinado território. Então, a gente tem essa amplitude, a gente tem essa capacidade com esse conjunto de organizações de também perceber toda a diversidade que tem o Brasil, né? Tem organizações indígenas, a PIB, a CONAC dos quilombolas, etc., né? Além disso, a gente pensa, não, nós precisamos algo que demonstre que a gente tem um apoio da população, dos indivíduos, né? Então, a gente fez uma petição online, em 2 dias nós alcançamos 600 mil assinaturas, né? Com isso, e tentando fazer isso como uma campanha de mobilização, nós chegamos ao parlamento. No momento que o parlamento, acho que o deputado Danilo muito bem colocou, que o parlamento já estava atento e, de certa forma, discutindo o que ele ia fazer diante da pandemia para assegurar a renda.
Sendo que, quando tu chega nesse espaço da política institucional, tu tem um ator fundamental dali, que era o governo. Só que essa parte de como o que ele ia fazer, né, para nós estava completamente indefinido. Porque uma característica desse governo é ele não encaminhar as questões pelos canais institucionais. Então, tem a fala, como teve essa fala, né, Danilo, sobre os R$200 e tal, mas nunca chegou uma proposta formal do governo em relação a isso. Então, são falas que não criam nenhum tipo de compromisso e o governo não encaminha a questão dentro dos mecanismos que a nossa institucionalidade prevê, né? E assim várias, né? Também em termos da reforma tributária, apresentou uma coisa, né? Então, tem muita... E acho que isso faz parte do projeto, né? Não é uma coisa de má gestão, não é uma coisa de não saber fazer a política. Não, e esse é o projeto. Porque desorganiza o que nós temos, o que nós conquistamos enquanto processo democrático, enquanto institucionalidade. Então, esse é o projeto. É o projeto, né? Então, a gente não tem um dos atores fundamentais nesse debate, tu não tem presente nessa arena que nós conseguimos construir, que é a arena da institucionalidade democrática, do qual o parlamento é fundamental, né? Nós, assim, então, chegamos... Desculpe, toda hora eu vou tomar água, porque eu estou em Brasília, e Brasília está muito seco, então, é chimarrão ou é água, ficou... Né? Nós chegamos no parlamento, então, com essa força, com essa mobilização, e acho que é importante a gente ver o quanto tem condições de sair, assim, de andar, inclusive em termos de prazo, quando você consegue juntar os interesses que tem dentro do parlamento, das diferentes forças que atuam lá, com as demandas e com os interesses e com a força da sociedade, o quanto é legal quando se consegue trabalhar de maneira conjunta, parlamento e sociedade, né? Nem sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue, eu acho que o resultado fica bom, né? Chegamos, conseguimos ter acesso ao Rodrigo Maia, que tinha internamente nomeado 5 parlamentares para tentar construir um consenso a respeito do auxílio emergencial, nem nome se tinha ao certo disso, né? Nós ficamos dialogando com esses 5 parlamentares, além de várias lideranças partidárias, ao bloco da oposição e tal, tentando minimamente garantir uma certa concepção do que seria esse auxílio, né? E nesse sentido, eu gostaria de colocar uma questão, acho que o parlamento foi bastante generoso na elaboração da lei, né? Generoso no sentido que deixou ampla liberdade do executivo pensar o modelo de implementação, né? O parlamento não tem um artigo que amarre qualquer questão em relação à implementação, né? Então, nesse sentido, o parlamento foi muito generoso, né? Talvez ele tivesse tido que colocado na lei que tinha que ter um diálogo com o Sistema Único de Assistência, com SUAS e coisa, né? Mas, assim, nesse sentido, o parlamento foi bastante generoso, que a opção do formato da implementação do auxílio emergencial foi uma opção unicamente do governo. E aí, hoje, mais do que nunca, eu acho, quase que afirmo com absoluta certeza, né, que o governo jogou e escolheu esse formato de implementação do auxílio para não dar certo, para inviabilizar, né, porque ele poderia ter escolhido outro formato, outra forma
da implementação do auxílio, né? E depois da aprovação da lei, a campanha, nós se debruçamos muito na questão da implementação, né? Tivemos várias reuniões chamadas pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com o Ministério, com a presidência da Caixa, da Dataprev e tal, né? Mas, assim, acho que teve uma opção do governo de fazer uma gestão que iria dificultar ao máximo a concessão do auxílio, para também para dizer, ela viu, não funciona, né? Apesar de todos os entraves, um deles é essa questão do aplicativo. Pressupor que uma política pública voltada para essa parcela da população, tu pressupor que toda essa população vai ter acesso à internet, um aparelho que consiga baixar um aplicativo, né? Que cada um e cada uma ter um celular para um benefício, isso não é não conhecimento, não é não conhecer a realidade. Fazer, inviabilizar qualquer acesso, né? Então, a mesma coisa, de exigências que não estavam na lei, aquela questão do CPF, né? Da regularidade do CPF, não tem nada a ver, né? A questão do próprio aplicativo, você ter negado o teu pedido e você não saber por quê. Ora, tu tem, como cidadão, tu tem o direito de saber por que o Estado está te negando alguma coisa. Tu não sabia por quê e tu não tinha como recorrer. Nós começamos a entrar com várias ações na Justiça, com a Defensoria Pública, a campanha, tudo, né? Daí, nessas reuniões na Comissão de Direitos Humanos, pautando, abrir uma possibilidade, né? Então, assim, a questão da implementação foi uma escolha do governo, né? O governo, acho que sabia dessas questões que ia surgir, e foi uma intencionalidade de fazer dessa forma. Apesar de tudo isso, acho que a gente tem um ganho significativo. Acho que a gente tem um ganho significativo das pessoas que conseguiram acessar, e o quanto isso fez com que as pessoas conseguissem também acessar um direito básico, que é basicamente a questão da alimentação, né? Então, isso é um aspecto. Um outro aspecto, antes de terminar, que eu queria colocar, essa questão do desmonte todo, né? Do desmonte do SUS, que é um desmonte, na verdade, do Estado brasileiro, né? Eu acho, assim, que é um desmonte diferente do que é feito, por exemplo, na questão do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele tem um desmonte do Estado, o Estado mínimo, todos esses pontos, né? Mas, no caso nosso, se tratando do projeto do governo Bolsonaro, do projeto que ele tem, para mim é uma questão mais profunda do que isso, né? Por quê? Nós temos esse projeto, faz parte desse projeto um culto, um certo fetiche em relação à morte, né? Em relação à morte. Eles têm isso. Tu pode dizer que boa parte do discurso que eles fazem tem relação com a morte, com a eliminação do outro, da outra, né? A eliminação, inclusive, eliminação física, a morte física, não é só uma morte simbólica, também tem, mas é uma morte física. E nesse aspecto, com essa falando do fetiche da morte que eles têm, do rito da morte, né? Não é à toa que desmonta SUS,
investe pesadamente recurso em medicação que tu sabe que não vai ter efeito, mas não compra as medicações, por exemplo, da anestesia para quem está entubado nas UTIs, né? Isso, para mim, faz parte desse projeto que tem a morte do outro como a sua centralidade. Então, a gente não está lutando apenas contra um governo, um projeto que implementa políticas públicas que a gente discorda. É muito mais do que isso. E acho que isso coloca um grande dilema enquanto estratégia, no caso do SUAS aqui, de se articular com outras políticas, com outros sujeitos, com outros movimentos, tem que sair do espaço só da assistência do SUAS. Porque não vai ter, a gente não consegue, nenhuma política consegue enfrentar isso que nós estamos vivendo, tentando discutir só o seu pedaço. Então, eu concordo plenamente, deputado Danilo, com essa estratégia que o senhor coloca, né? Só agregaria, além do aspecto do mundo político, governadores, gestores, prefeitos, a sociedades civil, autônoma, independente, de partidos e de tudo, né? Você criar um grande movimento para não só salvar o SUAS, também salvar o SUAS, mas salvar o Brasil desse fetiche da morte. Muito importante essa contribuição aqui do Moroni. Esse é o debate dos movimentos sociais, como eu dizia aqui no começo, né? O que nós temos é política de morte, é necropolítica, por ação ou por omissão do Estado, né? E esse total desrespeito às vidas, à dignidade humana. Então, nós vamos aqui avançar para o último bloco, que já é conclusão, já alinhando, assim, quais são os encaminhamentos. Alguns já foram destacados aqui, né? Nós vamos ouvir, por último, a nossa presidenta no encaminhamento final, né? Então, eu vou pedir para que a nossa secretária Edilene deixe sua mensagem, né? O objetivo da sua participação hoje aqui foi trazer essa realidade concreta para a gente promover também uma sensibilidade social, né? Nós estamos vivendo uma situação bastante dramática, né? E como diz o Moroni, é importante que a gente tenha esse pessimismo da razão, da análise, né, concreta das coisas, sem deixar de identificar as transformações possíveis nesse processo e os avanços, né? Nós estamos aqui discutindo um outro projeto, isso é um avanço. Mas precisamos alinhar, construir forças e estratégias nesse sentido. Então, nós vamos pedir aí para que a nossa secretária, né, faça a sua mensagem final, depois vamos ouvir o deputado Danilo já nessa perspectiva de encaminhamentos, né, como é que nós podemos avançar nessa agenda, e o Moroni, por último, a secretária Andréia. Por favor, secretária Edilene. Está desligado. Então, a nossa esperança é o retorno do cofinanciamento regular, né? E até a ampliação desse cofinanciamento, para que nós possamos ampliar o acesso ao SUAS, a oferta de serviços, uma vez que a nossa demanda de pessoas vulneráveis só aumenta, né? Então, nós queremos aqui agradecer a presidente Andréia, que está à frente do colegiado, que tem conduzido essa pauta muito bem junto ao parlamento, a Jucimere também, que tem feito a mediação dessas lives, que tem levado muito esclarecimento aos gestores nesse momento que estamos um pouco distante das reuniões presenciais. Os nossos agradecimentos aqui em nome do Estado do Amazonas, em nome do colegiado estadual, do COEGEMAS, agradeço, e o nosso recado aqui é que nós queremos retorno dos GDSUAS, queremos a regularidade dos repasses do cofinanciamento federal aos municípios. Obrigada. Muito obrigada, secretária. Parabéns pelo seu trabalho, né, no município e no estado do Amazonas, né, e liderando esse processo junto com outros companheiros e companheiras que têm esse compromisso com a política. Nós vamos, então, ouvir agora, por último, nós estamos, né, indo para o encerramento da nossa live de hoje,
com esse objetivo de ser mais propositiva e encaminhativa, né, construir aqui encaminhamentos bem concretos. Então, eu pergunto ao deputado, que já antecipou aqui, o deputado Danilo, né, existe, deputado, um cenário para que nós possamos, então, avançar nessa agenda? Quer dizer, é importante dizer que o Moroni falou aqui dessa incidência no parlamento com o presidente Rodrigo Maia. Nós sabemos que ele tem muitas críticas, né? Ele preside a casa. A casa tem vários projetos que estão em disputas, mas ele precisa ter essa capacidade de conduzir aquilo que é de interesse coletivo, né? E ele tem muita crítica à forma como o SUAS está sendo coordenado no Brasil. Inclusive, ele liderou a agenda social, né? Tem a deputada Tabata e outros deputados e deputadas que construíram dentro da casa uma proposta que, na verdade, deveria ser do governo. O governo está encaminhando de uma forma que há crítica por parte do parlamento, né? O próprio Rodrigo Maia lançou a agenda social. Dentre as ações previstas na agenda social estava o Bolsa Família. Então, tem um movimento com a crítica de que o valor do Bolsa Família era insuficiente. Sua cobertura também precisava avançar. Então, já existia um consenso interno na casa de que é necessário aprimorar o Bolsa Família. Aí vem o Renda Brasil. Tem contribuições aqui no Facebook falando disso, que o Renda Brasil, na verdade, vai retirar direitos contributivos, né? E não vai para o caminho de uma reforma tributária que seja equânime ou de uma política de governo que acaba favorecendo, né, o mercado em detrimento, né, das políticas sociais, exemplo das contribuições sociais, das isenções, da ajuda ao mercado e não da implementação de políticas que são obrigação do Estado. Então, queria, nessa mesa final, desse bloco final, ouvir, então, do deputado, perspectivas. Podemos sair daqui, então, com esse compromisso de uma agenda institucional e antes dela, integrando as frentes, né? Mas com uma agenda institucional com o parlamento, com uma proposta concreta para nós avançarmos? Por favor. Eu ratifico que eu acho que esse é o caminho que nós devemos seguir. Eu gostei muito da fala do Moroni. Eu acho que ela traz aí uma leitura do ponto de vista da estratégia política. Eu queria apenas contextualizar, vou procurar ser bem breve aqui, para a gente saber o momento que a gente também está dentro do Congresso Nacional. A gente viu que parte dessa agenda que avançou dentro do Congresso Nacional, em determinado momento, a gente viu que tinha ali um bloco, o qual o Rodrigo, o nosso presidente, liderava, que tinha uma ação que era articulada e integrada com a que a gente chama daquele bloco do Centrão. A gente tem acompanhado aí os movimentos políticos da casa, fruto de uma, enfim, eu digo talvez até de uma disputa política, de um protagonismo na relação com o Executivo, e o que vai vir já para a eleição da Câmara no ano que vem, esse bloco se dividiu. Então, esse é um fator novo nesse encaminhamento, porque as pautas anteriores, de certa forma, elas eram conduzidas ali com um olhar e autônomo pela Câmara, mas com um bloco único, né, que muitas vezes ia de encontro àquilo que era de interesse do próprio poder executivo, do próprio governo Bolsonaro. Agora, o governo Bolsonaro, ele cooptou uma parte desse bloco. Então, a parte que está lá liderada no Centrão está ali cumprindo um dever de sustentação do governo dentro da casa. E nessa tarefa de cumprir esse dever, certamente nós vamos ter algum nível de resistência também, dependendo da orientação que vier da parte do governo. Esse é um fato novo nesse movimento da política. Apenas para dizer que a gente vai ter que reforçar essa interlocução com a casa e com o próprio Rodrigo. Tá? Eu acho que é o caminho, claro, tem que ser com ele, até porque ele, como disse o Moroni, ele quem coordena os trabalhos, quem pauta é ele. E aí a gente precisa integrar. Eu vou reforçar aquilo que nós propusemos. Eu acho que é urgente, nós vamos procurar articular isso já na próxima semana, essa ação com a integração das frentes, né, para a gente tentar aí construir uma pauta única. E uma sugestão que me veio aqui à cabeça agora também em função do que já aconteceu. Porque o Renda Básica, vamos lá, o auxílio emergencial foi a primeira pauta aprovada pelo Congresso, né, dentro daquele senso de urgência que a gente tinha que proteger as pessoas, sem, claro, correta a decisão. Mas depois do auxílio emergencial, a gente viu ser aprovado um plano emergencial da cultura, tá? Que recebeu o nome, inclusive, todo justo, não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum plano desse, tá? Mas vimos lá a lei Aldir Blanc ser aprovada,
Depois disso, a gente viu, recentemente, os esportes, teve uma proposta aprovada lá na casa, que agora está no Senado, de um auxílio emergencial para os esportes. A gente viu um movimento parecido desse com um setor ligado à agricultura familiar, também teve um movimento semelhante a isso também lá. Eu quero dizer o seguinte, que tivemos movimentos específicos, além do movimento geral. E esses movimentos específicos, eu acho que é onde a gente deve se inserir também. Eu acho que a gente tem que caminhar para a pauta com a integração das frentes, mas com o desafio de a gente construir um esboço para que seja levado à discussão do que é que seria esse plano emergencial da assistência social, se a gente fosse formular isso. Nós estamos com um desse na educação, que foi apresentado lá, eu sou inclusive o autor dele também. Qual foi a lógica desse? Vamos juntar vários parlamentares de vários partidos diferentes para apresentar um plano que fale que essa coisa não é de Danilo, não é de Beltrano, não é de Cicrano, é uma coisa suprapartidária, que todos os partidos políticos terão o interesse de fazê-lo andar dentro da casa. Se você observar hoje o Estado de São Paulo, o Estadão hoje está um editorial do Estadão defendendo esse plano emergencial da educação. Claro que tem todo um contexto das voltas às aulas aí, que está todo mundo aí numa indefinição, sem saber o que vai acontecer, mas a assistência social também está vivendo isso. Não é um privilégio, entre aspas, do ambiente da educação. Parece que os Covid hoje só está na educação. Não está. O Covid está em todo lugar e, sobretudo, na parcela mais pobre desse Brasil, que é quem está morrendo. Estatisticamente, quem está morrendo são os mais pobres. É isso que nós precisamos fazer. Então, só para encaminhar, voltando aqui, eu coloquei essas coisas dos planos anteriores para entender que eu acho que a gente tem que fazer essa agenda das frentes. Nós temos que pensar, e pensar é tecnicamente pensar, quando eu estou falando pensar, é estruturar, Andréa, o que é que seria isso, né, para que a gente dissesse, a conta é essa aqui. Na educação foi apresentada uma conta. Foi os consultores da casa que fizeram um estudo lá, junto com o pessoal de movimentos ligados à educação, à sociedade civil, campanha pela educação, o Todos pela Educação, fizeram uma conta lá e apresentou. Está lá, tramitando. E agora a gente está naquela fase de pressionar para o Thaís para andar. Não fizemos isso antes, porque estava em discussão o Fundeb. Aí agora está o jogo para o Thaís para andar, porque é jogo de pressão. Objetivamente é jogo de pressão. O que vai fazer andar é jogo de pressão. E aí, eu fiquei muito feliz com a fala do Moroni, que eu queria resgatar aqui no fim, da importância da gente romper, digo mais uma vez, vou usar a palavra, não sei se é mais adequada, romper essa bolha, né, que muitas vezes representa a assistência social. Quem está de fora não conhece, e quem está dentro tem que falar para fora. Quando ele me falou o exemplo aí do Felipe Neto, né, que é uma coisa muito importante, porque eu vou te dizer, por que o plano da cultura andou? Porque a cultura tem uma face. Vários artistas botaram a cara para dizer aprova a lei, hashtags e mais hashtags que rodavam nas redes sociais. Por que o esporte andou? Porque vários atletas botaram a cara para dizer aprova o plano do esporte, o esporte tem pressa, tal, andou. A gente precisa encontrar parceiros sem desmerecer absolutamente ninguém, mas que tenham a capacidade de reverberar, além do nosso conjunto, a importância disso. Quando ele falou a figura do Felipe Neto, né, é um exemplo do que acho que a gente tem que buscar. A gente conseguiu até trazer o nosso Otávio Guedes, que se incorporou a esse debate, né, tem feito muitas falas, tinha feito na Globo News, mas a gente está precisando ir além disso. Talvez uma tarefa nossa seja a gente mapear quem poderia ser parceiro da gente, para a gente provocar isso, porque nós vamos ter que conceber uma rede de mobilização. Eu vi isso acontecer na Lei Aldir Blanc, eu vi isso acontecer na educação com o Fundeb, vi isso acontecer também no plano de esportes. Então, a gente vai ter que sentar para cientificamente traçar um plano de ação, que eu acho que é tarefa das frentes, de todos nós aqui, para a gente encaminhar isso aí. Então, de forma objetiva, eu acho que os encaminhamentos são esses, e aqui eu me coloco já para na próxima semana a gente já começar a deflagrar essa discussão com as outras frentes e a gente sentar, André, para tentar ver como é que monta um plano emergencial que represente isso, sabendo que, só para fechar, a gente está vivendo agora, quando eu falei essa coisa do Rodrigo, é porque a gente viveu nesse momento da Câmara, no primeiro momento, uma fase meio, como é que eu poderia dizer assim, meio, eu não digo que é benevolência, que ninguém fez benevolência absoluta nenhuma, mas numa fase de muita compreensão, que Moroni falou aí, as coisas andaram, porque a casa estava muito convicta de várias ações que estavam a ser feitas. Né? Onde houve o erro foi no acesso, mas o Congresso deu o renda básica, deu o plano emergencial. Então, agora, do ponto de vista da correlação política, e eu diria até agora do ponto de vista fiscal, o momento também, a gente avançou na conta, é isso que eu quero dizer, e tem uma reforma tributária que vai reforçar esse debate aí, né, do equilíbrio fiscal, equilíbrio das contas públicas, ou seja, a gente vai se misturar nesse assunto agora. A gente, de certa forma, não vai ter aquele momento aí que é importante. Vamos fazer. Quando deu o cheque especial, estava ali, a gente estava passando o cheque. Agora não, a gente está entrando no momento
político diferente, e eu acho que fiscalmente a gente está vendo aí começar a surgir esse debate da conta. Quem vai pagar essa conta? Porque essa conta, enfim, não é esse debate que nos interessa. Cabe a gente apresentar a alternativa. Mas vamos fazer uma conta, para a gente ver quanto é isso. Já saímos aqui com esse compromisso. Obrigada, deputado. Obrigada pela sua participação mais uma vez, pela sua liderança nesse processo lá na Câmara. Contamos muito, né, aí com o seu apoio na execução dessa agenda política que sai aqui hoje. E agora nós queremos ouvir o Moroni, quer dizer, Moroni, então, os movimentos sociais daqui para frente estão defendendo que desenho de renda, né, porque a renda, ela é uma defesa dos movimentos sociais populares, dos projetos populares, né? Renda universal, renda básica, a própria assistência social, ela vem em perspectiva decolonial, ela vem do popular, ela vem das forças sociais. Os movimentos, né, que estão mais vinculados à incidência pela renda têm debatido, quer dizer, como é que vai ser daqui para frente essa defesa? O que nós estamos defendendo em termos de renda daqui para frente e como se somar nesse esforço coletivo, né, para garantirmos que a renda permaneça, inclusive considerando os efeitos da pandemia? Uhum. Bom, nós da campanha a Renda Básica que Queremos, a gente lançou semana passada um documento que a gente fala que são os parâmetros para o debate de uma renda básica permanente. A gente não fala da renda básica universal, a gente fala de uma renda básica permanente, né? E nós elencamos vários pressupostos, né? Vou mencionar alguns, assim, né? Um deles que trata da questão do financiamento, que eu acho que nesse debate que o deputado Danilo coloca a respeito da renda, a própria questão da extensão, do auxílio, a criação da renda básica vai estar presente, e do qual a questão do financiamento vai ser fundamental, né? E acho que aí tem um debate que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que pode ser que se tenha, porque assim, quando a gente está falando em renda básica, nós falamos renda básica, parece que virou um certo consenso na sociedade, a necessidade de uma renda básica. Nós temos que perceber que nós estamos falando de coisas diferentes, não necessariamente da mesma coisa, né? Nesse documento, nós colocamos que uma política de renda básica ela tem que estar integrada no sistema de proteção social. Não pode ser algo apartado do sistema de proteção social, não pode ser vista como uma substituição dos serviços públicos, não é um mecanismo daquela velha falácia, o Estado é burocrático, o Estado não sabe fazer, então vamos dar dinheiro que as pessoas vão comprar no mercado o que elas querem. Não pode ser isso. Então, quando a gente fala da renda básica, estamos falando de uma política do Estado que garanta uma renda básica para o seu povo, uma política de Estado. Portanto, integrar o sistema de proteção, né? Nesse sentido, não faz cabimento querer terminar com determinados benefícios, vamos chamar assim, por exemplo, a bônus salarial, salário família, salário educação, falam até em seguro-desemprego para financiar a renda básica. Seria pobre financiando pobre, né? Aí entra a importância do debate da reforma tributária, né? Nós somos um país onde 5% da população detém 43% das riquezas. É esse topo que tem que financiar. E tem vários mecanismos, um deles é a taxação das grandes fortunas, etc. Nós temos mecanismos institucionais para isso. Então, esse debate da concepção, que se junta também em relação ao financiamento, é fundamental. E aí eu acho que para a gente segurar isso, ainda não vamos ter a unanimidade que nós tivemos na aprovação do auxílio emergencial. Boa parte dos economistas que apoiaram o auxílio emergencial não vão apoiar
uma renda básica com essa concepção. Não vão. Né? Então, a gente tem que criar um campo político, e acho que o que o Danilo coloca é fundamental, um campo político que reúna gestores, gestoras, reúna o parlamento e a sociedade para a gente desenhar o que seria uma política de renda básica. Né? Para poder se contrapor. E aí, assim, o financiamento é fundamental, e o debate também sobre o valor vai ser muito, muito importante. Lembrando que o governo começou com R$200, volta de novo com R$200, tem uma interpretação da lei que não é, porque a lei autoriza a prorrogação daquela lei, portanto, com os mesmos critérios e com os mesmos valores. Teve uma manobra que eles fizeram, que tem pessoas que vão estar recebendo a parcela do auxílio emergencial na segunda quinzena de dezembro, né? Mas, assim, a questão do valor vai ser fundamental também na disputa. Nós temos que reunir essas forças para conseguir se contrapor o que vai estar sendo debatido no parlamento. Né? E aí a gente tem que discutir realmente a questão do financiamento e tal. Né? Nós, da campanha, estamos completamente abertos e queremos construir essa estratégia. E essa estratégia ela vai ter conexões com vários outros espaços de debate de políticas que eu acho que é fundamental. É fundamental a gente construir isso. Né? Nós estamos completamente à disposição. Acho que tem a luta hoje da questão da emenda constitucional 95, a derrubada da emenda, né? Acho que é fundamental. Tem a questão da DRU também, que a gente não pode esquecer, né? Então, tem um conjunto de questões aí que eu acho que a gente tem que fazer esse movimento. Entendendo a dificuldade que é, em tempos de pandemia, a incidência do parlamento. Eu sou de Brasília, sou de uma organização que atua no parlamento, apesar dos últimos anos o parlamento ter se fechado muito em termos, inclusive, do acesso, a gente tem muita dificuldade de acessar hoje o parlamento que a gente não tinha uns anos atrás, mas aquele contato que a gente tinha, encontrar o parlamentar, ir numa comissão, a gente perdeu isso. Então, também é uma coisa de aprendizado nosso, de como lidar nesse mundo virtual para construir grandes consensos. Porque naquele espaço, a gente querendo ou não, a gente conseguia manter uma estratégia de diálogo para construir consenso. No mundo virtual, está muito mais difícil. E fico imaginando como que está isso no debate entre os próprios parlamentares, né? Porque numa conjuntura dessa, a gente não cuidar, um grupo muito pequenininho, muito pequeno, vai comandar tudo. E os próprios parlamentares vão ter muita dificuldade de acessar esse grupo pequeno, por causa da dinâmica está completamente diferente. Tu nem tem mais a questão do interno, chamado pelo regimento interno. As comissões não estão funcionando, sabe? Então, tem um nó aí que a gente tem que ter cuidado, e a sociedade tem que olhar como está essa dinâmica no parlamento, que hoje o parlamento é o único espaço que nós temos para estar fazendo esse debate, construir esse grande consenso rumo à questão não só da renda básica, mas o enfrentamento dessa, que eu faço desse fetiche da morte, né? Obrigado, estamos à disposição aí para construir essa grande batalha aí, que com certeza sairemos vencedores, mas é longa, não é curta, né? É longa. Obrigado. Nós que agradecemos muito, Moroni, foi muito importante, acho que o Moroni traz aqui um caminho coletivamente construído, de um conjunto de estratégias que deram densidade política a esse processo, né? Direito não é conquista, não é outorga, é conquista, não é benemerência, não é favor, né? Nós conquistamos esses direitos e ele vem da força dos movimentos sociais,
Afinal, direitos resultam das lutas sociais pela dignidade. Nós temos que enfrentar, né, secretária Andréa, esse contexto de desprezo pela vida, né? A secretária tem dito também que a nossa atuação é em defesa da vida. Então, como contagiar, como conquistar corações e mentes em todo o Brasil, que é um continente, né? Como instruir de que esse processo é em defesa da vida, que nós estamos tratando de sistemas universais de proteção social, que faz parte renda e serviços, né, e que devem ser integralizados para reduzir a desigualdade histórica no Brasil. Então, assim, saímos aqui com uma agenda muito positiva, não é isso, secretária? Então, assim, já podemos mobilizar, né, uma reunião, integrando as frentes, temos propostas, os movimentos sociais estão alinhados, né, nessa frente ampla. Então, queremos agora ouvir a presidente do Congemas no sentido do que é desafio daqui para frente, né, para que nós possamos avançar rapidamente. Eu anotei aqui alguns pontos, né, mas eu quero partir. Primeiro, eu vi alguns comentários aqui, algumas amigas muito queridas que não faltam esses diálogos, né, a Wanda Anselma, a querida Ieda, né, o próprio Elias, que sempre está presente com a gente, contribuindo, lembrando alguma coisa que a gente vai esquecendo nesse processo. Muito obrigada. Mas também vi várias falas trazidas acerca dos trabalhadores do Sul. E eu queria trazer uma fala que não há uma dicotomia de uma luta por serviço sem uma relação com o trabalho. Está diretamente ligada à manutenção do SUAS, ela perpassa a garantia do trabalho. O que tem uma relação muito forte que a gente discute? Se a gente pega o nosso plano decenal 2016, o plano, a gente abre esse plano, ele previa para esse momento do país, claro, ninguém imaginava a pandemia, mas se previa uma ampliação dos SUAS no país gradativa, você aumentando os serviços e aumentando a equipe de trabalho, desprecarizando o trabalho, trazendo para concurso público, trazendo para você ter a maior, né, a maior sinergia do SUAS, a maior fortaleza do SUAS, ela vem dos trabalhadores. O nosso trabalho é um trabalho eminente humano, é um capital eminente humano dedicado dentro do SUAS. Então, quando a gente passa para esse processo, e hoje o colegiado puxa essa discussão, é entender que nós chegamos no momento que não há uma condição nenhuma de haver dicotomia entre gestor, trabalhador e usuário. É uma luta coletiva. A sobrevivência dessa política, a nossa própria sobrevivência. A gente fala em quem atende a população, ela está interligada à manutenção do SUS. E eu volto a trazer aquilo que eu sempre costumo dizer. Né? As coisas foram acontecendo ao longo do processo e talvez a gente estava tão em choque que não se dava conta. Não se acreditava os impactos da emenda constitucional 95. Achava-se, talvez, que isso fosse uma discussão de esquerdopatas, quem estava ali batendo cabeça, dizendo que aquilo ia impactar. Isso não vai acontecer, concretamente isso não vai. Os mesmos parlamentares que votaram na emenda 95 trouxeram para as suas plataformas investimento na educação, na saúde. Como? Como investir no lugar que está congelado há 20 anos? Então, nós estamos de novo no período eleitoral. Nós, enquanto colegiado, também nos organizamos, ainda não escrevemos, não demos conta ainda, mas vamos terminar, que é uma carta de orientação aos novos gestores desse país, apautando a assistência social. Então, para que vocês possam puxar a discussão para seus parlamentares municipais, seus prefeitos, para que eles possam também pautar essa política. E, principalmente, uma coisa clara, qualificar, né, a gestão municipal. Não dá, e eu estava lendo agora para um estudo, um material sobre desfinanciamento do SUAS, financiamento, e aí a gente começa a ver o retrocesso que nós estamos chegando, que nós voltamos para uma ótica sem regularidade, nós estamos voltando praticamente para a ótica convenial, onde só consegue acessar ao recurso quem tem um parlamentar que possa levar o ofício daquele município para fazer a ponte com o governo federal. Nós superamos isso. Nós já havíamos criado, quando se implanta uma política pública, criado um critério de elegibilidade, independente de quem fosse o presidente da República e quem fosse o prefeito. A gestão municipal, se seu município atende critérios, esse município era contemplado com cofinanciamento. Tanto que, acho que os municípios sabem muito bem do que eu estou falando, nós recebemos muito, enquanto gestores, os assédios de alguns consultores, né, que chegavam e diziam assim, secretária, eu sei como aumentar o seu recurso. A senhora está precisando captar recurso, eu tenho um contato lá em Brasília,
Eu disse, nossa política não funciona assim. A nossa política tem critério, tem elegibilidade. Então, assim, independente de onde eu esteja hoje, trabalhando, em que gestão eu esteja, se ela está nos critérios, ela receberá um cofinanciamento. E nós estamos lutando, primeiro, por uma manutenção desse sistema. E nossa luta, ela está tão retrógrada, que nós queríamos agora era ampliar, e nesse momento, mais do que nunca. Dentro da minha cidade, mais especificamente em São Luís, eu entrei em 2013 na gestão municipal, eu estou saindo esse ano, nós chegamos com 20 CRAs, eu vou sair com 20 CRAs. Porque com a responsabilidade que a gente tem, nós não ampliamos nenhum serviço. Nós só saímos do aluguel com um prédio próprio. Por quê? O prefeito me dizia assim, agora tu vai inaugurar esse prédio próprio, tu vai aumentar mais. Não. O difícil não é aumentar, é manter a gestão de um serviço funcionando. É manter uma casa aberta. Trazendo para essa discussão, que eu venho ouvindo vários companheiros colocando e pautando, né? Nós, no município, somos o único dos entes federados, eu digo toda a vida isso. Porque eu vim agora há pouco de visitar uma ILPI, nós vamos montar aqui em São Luís, entregar nos próximos dias, e deixando o recurso em conta para o final do ano, e torcendo que para quem vem assumir essa cidade tem o mesmo compromisso em manter uma rede ampliada, dizendo uma coisa séria, daqui a um tempo, eu lutei atrás de recursos, captei até recurso externo para esse lugar aqui, mas é um lugar que quem vai continuar não pode abrir a porta e mandar os idosos para a rua e dizer, quando for de novo pactuado com o financiamento, vocês voltam, porque agora a gente não tem como manter vocês. Isso não funciona dessa forma. E pensar nas estratégias que a gente traz, é pensar, eu acho que já foi trazido, o deputado Danilo, muito assertivo, né? A integração das frentes, acho que é um papel fundamental, as relações que a gente traz de uma reunião ampliada em outros atores, nós também já pensamos e vamos usar muito mais esse espaço de diálogos, para trazer a CNBB, outros movimentos sociais também, para que se somem com a gente nessa luta, porque, assim, só quem está na ponta, eu volto a dizer isso, né? Quem está sentindo consegue entender por que isso é tão importante. Nós temos uma dificuldade, sim, de furar esta bolha, mas eu acho que já tem melhorado. A assistência, ela pecou, historicamente, de ter feito uma fala muito endógena, mas acredito que também isso tenha melhorado nos últimos anos. Não só por essa gestão, mas outras gestões do colegiado, com a própria criação da frente, né? Quando nós vimos momentos no parlamento, fila de parlamentares para falar dos SUAS, e já não chamando mais a ação social, nossa, um grande avanço. Quando a gente começa a qualificar e ver hoje, ocupar os cargos de gestão municipal, concursados, ver concurso público na assistência, porque eu ainda sou de uma época, quando eu adentrei na assistência social, que todo mundo achava que qualquer pessoa de um bom coração podia assumir essa pasta, porque ia entender como funcionava. Mas a complexidade do sistema mostrou que não precisa só ter um bom coração, que isso todo mundo tem que ter, né? Mas que precisa ter capacidade técnica para gerenciar um sistema desse volume, um sistema de maior proteção social desse país, né? Um sistema que é referência internacional. E aí, quando a gente pensa na integração de renda e serviço, meu último estudo do mestrado foi sobre o BPC, e aí a gente vai esbarrar lá na situação concreta e complicada, que são hoje o acesso da população ao serviço do INSS, que continuam fechados. E que a todo momento nos é criticado quando um CRAS não está aberto por um processo muito fácil de saúde, de contaminação comunitária na região. Aqui nós já reabrimos as unidades de CRAS, com todo o protocolo de segurança, mantendo ainda a central de atendimento para evitar que vão para lá, para evitar aglomeração, mas os INSS continuam fechados. E as demandas que nós temos recebido até hoje, pelos telefones, têm sido de INSS e de auxílio emergencial. Duas frentes que nós, enquanto assistência social, não podemos responder. Não temos condição. E aí o Moroni colocou uma coisa muito séria. A esteira de contestação que o Ministério trouxe hoje, a articulação com a DPU, os municípios, a sua maioria, não tem unidades descentralizadas da DPU e, às vezes, nem DPE. Então, aonde eles conseguem ter acesso aos CRAs? É onde tem capilaridade e assistência social. Quem chega nesse país todo somos nós. E é para nós que a população vai reclamar, trazendo ainda a responsabilidade lá para o CAD único, da não informação correta para o não recebimento do auxílio. E quando nós estávamos nos organizando, fizemos uma proposta para o governo, porque nos fomos chamados, né, para participar do cadastro assistido, que seria um apoio das unidades de CRAS de preenchimento,
quando fomos contextualizando como teria ser, vamos apresentar na outra reunião, nós somos surpreendidos que não haverá mais nenhuma inclusão de cadastro, né, do auxílio emergencial, que está suspenso, logo o nosso trabalho todo foi por água abaixo. Então, nesse lugar que a gente sequer comunicado, é aquilo que o Moroni traz, como a lei ficou muito aberta, fizeram tudo sem nos consultar. Nós fomos aprendendo junto com a imprensa. Na hora que a imprensa divulgava o que era auxílio, a gente ia lendo, buscando na portaria, como eu costumo dizer aqui, lendo de noite para poder explicar a população de manhã na hora que bate nossa porta. E nós ainda temos inúmeras dúvidas junto à população. Então, nessa confusão inteira do auxílio emergencial, de toda a situação que a gente tem, esse momento de pandemia que nos afasta, ele criou para a gente alguns mecanismos que são interessantes, como os próprios espaços de comunicação em massa, mas ele cria uma dificuldade de articulação muito grande. Então, partindo do que a gente já vinha trazendo, nós vamos ter agora, no próximo dia 21, a assembleia desse colegiado, que até para a organização da nossa continuidade do mandato ou não, da nova eleição, todo um processo, porque nós terminávamos agora a gestão em agosto e não foi possível, mas também nós já tínhamos pensado, estamos trazendo para essa pauta, a necessidade de se criar um ato público virtual, um ato público que a gente possa chamar parlamentares, e nós vamos fazer. Aí, caros colegas, colocaram inúmeras hashtags. Não se preocupe, que nós vamos elaborar hashtags unificadas para que a gente possa subir, né, as hashtags a todo mundo, da mesma forma como nós sempre fizemos, os nossos atos lotavam no Congresso, com vários parlamentares se apresentando e fazendo questão de dizer que estavam indo porque o secretário X, Y e Z pediu sua presença, nós vamos fazer. E aí eu convoco todos os gestores, trabalhadores, Fórum dos Usuários, o Conselho Nacional, né, o FONSEAS, para que integrem conosco o maior ato virtual que esse país já viu. A gente possa mobilizar e mostrar o que essa política representa a população mais pobre. É muito fácil a gente falar hoje e demandar serviços, né, cobrar de um cadastro único, qualificação, de uma equipe sobrecarregada de unidade, da gente que está dando conta de tudo há muito tempo, o mesmo cofinanciamento de 2005, de há 15 anos atrás. Como se falar em qualificar serviço, quando está se falando que um repasse para uma unidade é R$12 mil, quando está se falando que uma equipe volante é 5 mil, 2 mil por serviço, isso não é repasse, não é cofinanciamento. E quem tem assumido esse ônus todo nesse país são os municípios brasileiros. Aqueles que não querem fechar suas portas, que não podem fechar, ele tem mantido. Então, para além do ato, a gente também reitera a necessidade da reunião com o Rodrigo Maia. Eu também vou tentar articular com o senador Everton Rocha, que é do Maranhão, que tem sempre nos apoiado em várias frentes, para provocar junto com o senhor, ele é vice-presidente da frente. Eu também queria lembrar, como alguém falou assim, mas e nós trabalhadores? Enquanto com Gemas e com o próprio deputado Danilo, daí com o senador Everton Rocha, nós marcamos duas situações. Vocês acompanharam agora que o presidente vetou, né, a lei que sancionava a indenização aos trabalhadores da saúde por vítima de Covid. Nessa mesma lei, estava incluso SUAS e SUS. Nós tínhamos conseguido colocar assistência também nessa lei, porque alguém tinha feito uma confusão, aquela confusão eterna, histórica, de que assistente social é igual assistência social. A gente conseguiu fazer a correção e foi incluso na lei dos trabalhadores do SUS. O deputado Danilo puxou um projeto de lei da gratificação para os trabalhadores do SUAS, pediu a nossa contribuição, nós mandamos para que pudessem ser gratificados os trabalhadores que estiveram na frente da pandemia. Então, assim, em nenhum momento a gente tem descuidado a relação e articulação com os trabalhadores do SUS, porque entende que é fundamental. Então, a gente também traz ação de integração, nós também estamos com uma reunião, deputado Moroni e com demais companheiros, pré-agendada com o presidente da CNM, já tivemos uma que foi muito salutar, muito positiva, né? Nós conversamos recentemente com a Rosângela, que estamos acompanhando, ela ficou de articular com o nosso presidente, que tem sido um grande parceiro. O presidente conseguiu cavar, aí no dia que ele recebeu o ministro Onyx, mas a nosso pedido, ele conseguiu cavar um espaço para que a gente pudesse tratar, foi o nosso primeiro contato com o ministro, nosso primeiro e único até agora, provocado pela CNM, nós entramos, né, nessa fala com eles durante uma live e conseguimos apresentar situações. Então, a gente também reitera, né, a FNP também tem sido uma grande parceira em pautados vários assuntos, e aí a gente vai trazer
a nossa contribuição para a construção do plano emergencial do SUS. Nós temos o valor, sim, de diferentes débitos, temos historicamente. Hoje me perguntavam na imprensa qual é a vantagem da lei aprovada recentemente, né, de utilização dos fundos altos saldos em conta. Ela é importante, assim como foi no SUS, para que os municípios que ainda tinham saldos, que não tinham conseguido ter uma mobilidade para utilizar, pudessem usar. Mas é um número muito pequeno de municípios que ainda tinham saldos em conta. Isso não representa a realidade brasileira. A nossa realidade é sem recursos ordinários e até os extraordinários já findando também. E mais ainda, sem sequer a perspectiva, a secretária Mariana ontem comentou rapidamente, nos próximos dias será anunciado pagamento de recurso ordinário. Mas, com certeza, ainda virá, em face da portaria 2362, um corte de 40%. Nós fizemos os nossos planos, as nossas peloas, todas contando com orçamento cheio do governo federal. Eu ainda sou de uma época, Moroni, que a gente dizia assim, dentro do município, coloca no recurso federal todas as obrigações que não podem atrasar, pagamento do servidor e demais situações, porque é um recurso que não falha. Né? Lê do engano nosso hoje. Hoje, tanto os cofinanciamentos estaduais quanto federal, a gente utiliza os saldos, daqui a pouco o município fica transferindo para cobrir dotações orçamentárias do Estado e do governo federal. E aí esse recurso, na hora que você vai fazer a prestação de contas, vai fazer a apresentação, ele não aparece, porque foi uma transferência do município cobrindo valores já empenhados nos orçamentos federais e estaduais. E aí a gente continua aparecendo e não tem cofinanciamento. Então, acho que o dia D, nós vamos marcar e agendar com todos vocês, pedindo que cada um de vocês mobilize o parlamentar, que entre com a gente, que façamos uma grande agenda. Recentemente, o país teve um grande ato aí, né, em defesa de toda a relação que a gente acredita no país, defesa de um Estado democrático. Então, a gente hoje luta, mais do que nunca, não só pela garantia da democracia, mas pela garantia da vida, para que a gente possa, né, realmente garantir que as pessoas que procurem até nós, elas tenham um serviço de qualidade, elas possam ser atendidas. E aí eu quero finalizar recitando meu querido Ariano Suassuna, que tanto nos alegra até hoje, com frases tão fortes, e eu quero compartilhar com ele esse sonho. Ele diz assim: sonho com um dia em que o sol de Deus vai espalhar a justiça pelo mundo todo. Então, que de fato seja feita a justiça, que se possa, nesse país, aprender a valorizar a população, que é o seu maior bem. Que nunca se coloque mais em xeque numa balança entre vir trabalhar ou morrer. Para todos nós, cada vida importa. Então, que a gente possa realmente poder avançar nesse país, que a gente não possa mais ter crianças submetidas ao trabalho infantil, que tem retomado com maior força nesse momento, onde as crianças, sem ir para as escolas, os pais precisando fazer incremento das rendas, se somam junto com as crianças num processo. Então, que a gente possa qualificar e entender que esse nosso trabalho é para além desse momento, o André ou qualquer pessoa na gestão. É uma luta pela vida, é uma luta que a gente precisa fazer. Então, muito obrigada ao Colegiado Nacional pela confiança, por dividirmos essas pautas. Muito obrigada, Jucimere, por mais essa mediação, né, brilhante junto com a gente. Querido Moroni, muito bom te ouvir, né, muito bom pegar esses conselhos aí para furar a bolha, vamos aprender junto contigo. Obrigada, deputado Danilo, por todo o compromisso, por sempre ser tão presente com a gente. E, Mana, leva o nosso abraço a toda a região norte, que representa tão forte esse país, a diversidade desses tantos Brasis que a gente tem, e que nesse ano de 2020, né, nós sofremos tanta coisa ao mesmo tempo. De enchente, a seca, a ventania, a vendaval, a gafanhoto, a epidemia, tanta coisa junto, e ainda há quem desrespeite a nossa história. Então, muito obrigada a todos, e até o nosso próximo diálogo. A gente pede que também se inscreva no nosso canal. Alguém colocou uma coisa muito legal, compartilhem, esse material fica gravado, né? Compartilhem, levem para as pessoas que não puderam assistir até aqui, promovam discussões nas suas unidades, de CRAS, de CREAS. Vamos fortalecer essa política. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito. Foi o Jaimilton Fernandes que deu essa sugestão, secretário.
de que as pessoas não só assistam aqui, mas busquem compartilhar, fazer o debate local, né, trazer mais pessoas para essa discussão. Nós vamos preparar uma campanha muito forte, buscar alianças, né, e fazer com que esse movimento cresça. Hoje foi muito importante a discussão, inclusive o Jaimilton faz uma sugestão aqui para trazer o padre Júlio Lancelotti, quer dizer, como é que a vulnerabilidade, a desigualdade está comparecendo lá nas cidades, fazer essa escuta, né? A CNBB fez uma manifestação muito importante, os bispos, né, colocando a defesa, né, da vida, dos direitos. Então, temos que construir cada vez mais, né, essa interlocução. E hoje, né, com a presença aqui do nosso convidado Moroni, nós reforçamos essa compreensão que a Marielle nos ensina, de que a luta vem do asfalto, ela nasce no asfalto, né? Nós recebemos rosas, mas estamos de punhos cerrados, né, para fazer essa luta coletiva contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Então, com esse espírito de coletividade, de luta, né, coletiva, de força que vem dos movimentos sociais, de compromisso ético-político, né, de trabalhadores, trabalhadoras, gestores, né, de todos aqueles e aquelas que estão na assistência social, e que nós concluímos agradecendo muito a presença dos nossos convidados de hoje, né, o nosso debate, e ele reforça a importância do pacto social, federativo, do Estado democrático de direito, né, a força que vem das cidades, dos movimentos sociais, da sociedade civil, né, para que nós possamos construir um novo padrão de proteção social, né, um novo padrão de sociabilidade. Nós não sairemos do mesmo modo dessa pandemia, ela nos coloca em reflexividade permanente, nos coloca, apesar de toda essa diversidade, num debate sobre que país queremos, que sociabilidade queremos, né, que padrão de proteção social nós queremos. E isso nos faz, né, avançar na defesa da radicalização da democracia, por uma seguridade social universal, ampla, democrática, redistributiva, e um país, obviamente, que seja socialmente igualitário, humanamente livre, soberano. Então, é fundamental que nós possamos, né, disseminar esse debate aqui, trazer novos interlocutores, avançar em coalizões mais fortes para, de fato, conquistarmos, né, os direitos sociais e restabelecermos e fortalecermos a nossa democracia em construção. O Brasil atingiu, infelizmente, a triste marca, mais de 97 mil vidas que foram interrompidas, não são números, né? Nós sempre aqui fazemos referências, são vidas que são interrompidas. Hoje ficou muito forte esse debate sobre uma narrativa de desprezo da vida, das políticas de morte, e nós defendemos a vida, né? Nós, então, dedicamos esse momento também às famílias enlutadas, como a minha, né? Minhas filhas perderam um avô querido, né? Uma pessoa idosa que perdeu a vida por conta dessa irresponsabilidade, desse obscurantismo, dessa né, narrativa de desprezo da vida. Nós estamos sofrendo muito com essa situação, e são muitas famílias que sofrem, né, porque perdem os entes queridos, como vários profissionais, né, da assistência social e da saúde, de outros serviços e atividades essenciais que estão na linha de frente, né, do enfrentamento do Covid, nossa solidariedade, nosso profundo respeito, né, pelo trabalho que é desenvolvido. Nesse sentido, né, nós queremos mais uma vez reforçar, continue participando desse canal, compartilhe, traga questões, dissemine as informações relevantes, e mais do que isso, façam parte dessa coalizão, dessa força, né, em defesa do sistema único da assistência social, da seguridade, da democracia. E com isso nós encerramos, agradecendo muito a presença de todos e todas, né, nesse debate de hoje. Assistência social é uma política essencial, é direito do povo, com financiamento público, com participação popular. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada.